E aí pessoal, aqui quem fala é o Sniper Gamer e vamos aqui para mais um vídeo. Esse vídeo que eu tô fazendo, que eu tô trazendo é um mapa que é como se fosse é como se fosse um minigame que é para sobreviver. Eu não sei bem como funciona, então vamos lá. Nesse baú aqui tem um machado, afiada 2 e um pack de carne. Eu não sei bem, que não sei ler inglês. Então vamos aqui pra cá, vamos. Sei lá o que é pra fazer aqui. Será que é pra entrar aqui? Tô com um pouco de medo, viu? Isso aqui é o quê? Nossa! Que isso? Ai, pra entrar dentro da casa. Eu nunca joguei esse jogo. Eu não sei nem o que é pra fazer aqui. Vou pegar 2 carrinhos. Esse carrinho vou fazer um baú ali. Uma alavanca. Eu não sei o que é pra fazer aqui. Olha! Olha que vamos levar onde? Sai. E Trace. Ah, essa alavanca aqui, ó. Tá bugando um pouquinho aqui. Pronto, ó. Oxi. Esse negócio aqui nem sei o que é pra fazer aqui. Cabeça de Steve. Será que é pra pegar a cabeça? Acho que é. Não dá pra pegar a cabeça aqui. O que é pra fazer aqui? Ah, não precisava não, tem um negocinho aqui. E não tô entendendo o que é pra fazer aqui. Tem várias portas aqui. Uma cama aqui. Que porta é essa? É a porta de onde eu vim. Vamos ver que porta é essa daqui. Opa, um baú aqui. Nossa. Outro baú. Nossa. Tamo bem, viu? Outro baú aqui. Mais uma alavanca. Não tem nenhuma poção aqui. Ainda não sei o que é pra fazer nesse mapa. Vou botar a alavanca aqui. Que é parkour, é? Zombiare. Zombiare, alguma coisa assim. Que eu sou horrivelmente horrível em parkour. Até que eu tô indo bem, né? Opa, quase.
Ia pra fazer. Ia pra matar zumbi, eu acho, né? Área de zumbi. E aqui é um spawn de zumbi, eu tenho que matar o spawn. Vamos lá, né? Vamos lá. Galera, se esse vídeo estiver ficando chato, não é culpa minha, que eu não sei nem o que é pra fazer aqui. Meu Deus. Pelo menos eu nasci com... Oxe, sai. Sai, pivete. Eu não sei o que é pra fazer aqui. Eu ver esse esqueleto aí maluco. Sai. Me dê a flecha, me dê a flecha. Que isso, véi? O mapa é assim mesmo, é? Eu não sei que merda pra fazer aqui. Ele tá por aqui, né? Opa! Aqui, a bota aqui, ó. Não, peraí. Não sei nem o que é pra fazer aqui. Vamos seguir nosso caminho que a gente fez. A gente foi por aqui, pegou o carrinho, botou aqui. Esse vídeo, vou botar o título desse vídeo, o mapa que eu desconheço. Eita, portinha chata. Sério, galera, se esse vídeo estiver chato, me bota aqui nos comentários que eu achei esse mapa interessante. Aqui já passa. Aqui tem o parkour. Então vamos ver nas outras portas. Ah, a porta aqui. Até com uma espada na mão, viu? O que tem aqui demais? Tem nada aqui. Eu não tenho nenhuma alavanca para abrir aquela porta ali. Não tem. Aqui é o bloco ali que o Creeper explodiu. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Oxe, cadê um negócio pra abrir essa porta aqui? Aí, galera, mais uma porta sem abrir, né? Ou não. Ah, nesse botão aqui é que eu abro. Outra vez eu pego esse botão aqui. Botão, deixa eu ver. Aquela porta ali, o que que tem aquela porta?
Ah, não fiz merda. Opa aí. Isso aqui conecta pra cá. Então quer dizer que eu não podia quebrar. Fiz caquinha, fiz caquinha, fiz caquinha. Devolvo aqui. Agora como é que liga esse negócio aqui? Como é que liga? Mas tem uma porta sem abrir, pessoal. Vamos pra outra porta. Essa porta aqui é do parkour. Só falta essa. Tá bugado aqui, ó. Aqui. O que que tem aqui? Opa, que é isso? E pessoal, esse daqui é um mapa desconhecido que eu gostei desse mapa aqui, é desconhecido que tem que explorar. E essa água aqui tem o que? Tão demais. Opa, tem um caminhãozinho por aqui, ó. Nossa, cara. Gostei, gostei, gostei. É, pessoal, esse mapa aqui é novo pra gente. Se vocês quiserem que eu explore mais esse mapa, pessoal, eu vou deixar o vídeo por aqui. Se vocês gostarem, deixa o like, compartilha aqui no canal para dar uma força aqui. Se vocês gostaram, quiserem que eu traga mais, dê like, comenta aí embaixo aí, diz assim, ah, eu quero mais vídeo explorando mais esse mapa. Então, tchau.